Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos então à continuação dos nossos programas agora transmitidos no meu canal do YouTube. Hoje, sexta-feira, dia 22 de março de 2024, adentrando aí na próxima semana, a última semana do mês de março. Lá se vão 3 meses do mês. Vamos dar uma olhada nos mercados, vamos fazer como a gente sempre fez, verificar as principais informações da semana. Eu vou dar ênfase aqui à parte do Fed, né, o discurso do Jerome e os dados da decisão do Fed, que manteve sua taxa à espera e ali já muito decidido qual é, não a taxa terminal, mas o início da diminuição, sim, do ciclo de diminuição dos juros americanos. Aqui no Brasil, a gente teve um importante também do Bacen, do Banco Central, que diminuiu, então, nossa Selic de 11,25 para 10,75, 0,5% adicional, com algumas ressalvas ali em relação à continuidade dessa redução. Vamos colocar isso daí, ao invés de colocar a ideia do data depending, que vem sendo muito dito pelas pessoas. Vamos destrinchar o que é isso, porque dependente de datas, o Banco Central aqui, via a posição do Roberto Campos Neto, sempre foi, e fazendo um belo trabalho. Vamos destrinchar tudo, quem não gostaria de ter isso. Todas as sextas-feiras, a ideia é de verificar como estão os investimentos, como estão as teses espinhas dorsais. Lembra? Você nunca vai conseguir ter todas as teses. Você vai ter que ter uma tese dorsal do ano. E, eventualmente, ela é diferente de ano a ano. Na época 2023, a gente ainda estava discutindo a possibilidade de mais subidas de juros. Até ali, quase o final até outubro, né? Quando a gente teve a grande descompressão. 2024 é igual? Não, é o contrário. Quem sabe a gente não vai ter agora 2 anos seguidos de queda dos juros, e esse movimento é global. A gente aqui no Brasil começou antes. Detalhe também que o México, nessa semana, teve 0,25 de queda, né? Ele que vinha com os 11,25, menos os 0,25, 11% de juros real, e o Japão, o último dos americanos que saiu, então, dos juros negativo. Bora lá, a ideia é sempre comentar sobre tudo aqui no meu canal do YouTube, como também, não esqueçam, eu sempre vou citar, deixa eu já compartilhar a tela aqui, a qual sugiro muito a vocês acompanharem. O quê? O que eu chamo, e sempre vai ser, a minha casa, a sua casa, a nossa casa, ls.com.vc, onde todos os analistas da LS estão lá. Lembre-se que eu não sou mais analista CNPIT, estou aqui ainda marcado, mas logo removido, porque eu escolhi a missão do quê? De voltar a ser um assessor, porque dentro da base Liberta Investimentos, que também é a nossa casa, está aqui com vocês. Liberta Investimentos, que é o 4º maior escritório da rede XP, com a filial aqui em Campinas, onde eu estou, poder todo o tempo, poder ter toda a concentração e meu esforço vendo as bases de todos os nossos clientes, com as teses várias que eu estou comentando aqui com vocês. O sentido é justamente colocar isso para todo mundo, para a par com que elas vão acontecendo no mercado, não é mesmo?
E, assim, quem não gostaria de ter isso divulgado e esse trabalho que eu venho fazendo, assim, até de economizar tempo, atalho, esforço e ter objetividade dentro dos investimentos. Mas lá, sempre a minha casa, todos os analistas lá com todos os programas de acompanhamento também, do mercado sob a visão e ótica que eu tenho hoje, que é análise gráfica. Bom, lembrando que todo e qualquer conteúdo que eu faço aqui não é recomendação em hipótese nenhuma, e também é a minha visão sobre o mercado e o mundo das finanças, sobre o mercado de capitais, refletindo aquilo que eu acho, né, hoje como assessor de investimentos. É óbvio, e também coloco aqui, que é um espaço de ampla e democrática discussão de teses, investimentos, posicionamentos. Eu abro aqui sempre o espaço, e por isso eu faço ao vivo ele, para que vocês coloquem também as suas dúvidas, as que vocês tiverem, para que a gente possa discutir. Eventualmente ela pode, inclusive, se transformar em uma tese que também seja minha, porque eu estou sempre aprendendo nesse mercado e aprendo muito com vocês também. Bom, bora lá então. Bora dar uma olhada com o que aconteceu no mercado, e para a gente ganhar tempo, já colocando mundo afora, vamos olhar os principais indicadores e tudo, ações, índices e etc. A gente dá uma olhada, né? Quando do Fed mantendo a sua taxa, eu já vou voltar a tentar organizar isso aqui, eu já vou voltar lá em relação às taxas e como elas ficaram, e o que o mercado vê. Inclusive, vou colocar para vocês a visão do Jerome, que em 2 minutos resumiu muito que o Fed deve percorrer agora em relação às diminuições, as três diminuições de juros. Agora sim, talvez iniciando ali em junho. Deixa eu voltar aqui, né? Em junho, onde a gente tem 67% disso acontecendo. Ele abre espaço para isso mesmo, né? Junho seguido. Deixa eu carregar aqui de novo. De todo jeito, vamos para os índices, para depois a gente destrinchar isso, que daí eu já emendo com o vídeo de Jerome Powell, simplificando muito o que eles estão vendo mesmo, né? Fato que os mercados entendendo que o Fed como put, o que é isso? O Fed como um agente, um banco central, que pode se injetar mais liquidez no mercado, mas o mercado não tem. Opa, como não? A gente tem dólares, isso aqui, o mercado americano está chamando muitos dólares na medida em que você tem uma economia forte, você tem pleno emprego ainda, mesmo com os juros altos, fruto de um bom trabalho das empresas refletido nos balanços, porque agora praticamente terminou a temporada de publicação de balanços por lá, de condições, obviamente, de não enorme crescimento, como a gente viu períodos como 2004 em diante, na verdade de 2002 em diante, mas vamos colocar ali de 2004 em diante, com a China ajudando muito isso daí, mas o mundo inteiro agindo em conjunto, mas continuando crescendo com um PIB acima de 2%. Não é ruim. As surpresas entre aquilo que o consenso de mercado vinham, como aconteceu em 2023, nada de crescimento, e ele houve bastante. O mercado americano crescendo 3, chegou aos 4,2 em dezembro, e aí na última publicação do PIB, se eu não me engano, 3,4, mas acima de 3% de crescimento, foi muito bom. Obviamente que isso está aqui na declaração, a gente pode ver isso daqui no material do Fed, a gente vai ver assim, mas diminuindo esse pace de crescimento, mas mantendo o crescimento. Quer dizer, isso aqui é uma enorme
imã para o dinheiro do mundo inteiro, né? E isso refletiu certamente nos mercados acionários, nas empresas. Está aqui o S&P, está aqui fechando praticamente nas máximas e rompendo com gestões que vinham no S&P andando de lado, criando novas máximas aqui, quase novas máximas. Na Nasdaq, no Dow, continuando a movimentação de alta do Dow em forma de aceleração agora, aquela ideia de muda inclinação, né? Atenção que eu venho falando há algum tempo já, sobre proteções. Aliás, o jogo é sempre se proteger, né? O jogo pode ser alguém que pode não ter, e muitos das técnicas, inclusive, nem são. Você vai ver vários gestores falando assim: olha, eu não preciso me proteger com puts dentro das posições que eu tenho, ou índices. Eu posso ter outras teses que são não correlacionadas à tese espinhal, estão lateralmente, a uma distribuição de movimento que a gente possa ter em preço, cuja gravidade é juros, né? O motor é juros nas commodities, o petróleo, até pela capitalização do mercado de petróleo, e ele ligado à produção diretamente. E o jogo é sempre tá desse jeito. Aí a separação entre fundos long only, fundos long buyers, multimercados, hedge funds no mercado americano, mutual funds e por aí vai. Bom, fato é que sim, os mercados lá para cima. Saudando aqui o Gustavo Ferreira. Eu faço questão em diante de saudar todo mundo que entra. Porque assim, é uma determinada frustração eu ver poucas pessoas acompanhando o trabalho que eu faço. E até porque, assim, são informações de ponta, são informações de pleno estudo, constante, que não são fáceis, né? Não é uma vida fácil estar lá estudando até 2 horas da manhã para trazer tudo isso para vocês. Não é que está constantemente estudando o dia inteiro e à noite também, né? Amorim aqui. Então, eu faço questão de saudar todo mundo que está aqui. É o J9 está aqui. E por que isso? Eu não estou aqui, inclusive, vendendo nada, não. Eu estou fazendo o meu objetivo que eu quero, e acho justo que todos tenham, que é ter essas informações para que te auxiliem nas suas teses de investimento, né? Lembrando que também isso aqui vai se transformar num produto da Liberta Play. Muito justo para que as pessoas possam ali ter aí bem certinho em relação a quantas transmissões, o que vai ser entregue, o que vai ser falado. A ideia que eu sempre quis trazer os gestores para falar. Hoje tem muito no mercado, né? Os gestores se comunicando nos podcasts, mas cada vez mais, porque a gente passou um 2022, 2021, 22, principalmente 22 e 23, com saques nos fundos, e isso tende a modificar, até por conta de legislação nossa aqui. E trazendo eles, informando sobre produtos que estão sendo distribuídos, que eu julgo que sejam eficazes e por que são, né? A ideia não é assim, olha que legal, não, por que é bom? Qual é o fundamento? Como é que ele está vinculado à tese principal? O momento é pegar a CDI, presta atenção, por exemplo, quando no desastre, ou depois um pouquinho do desastre em crédito privado que a gente teve nas lojas americanas, quando o spread saiu de CDI mais 1,8, 1,7, sendo amassado 1,6, com os grandes bancões entrando também, negociando a quase o PU das emissões, quando esse evento levou o spread para 3,80. CDI mais 3,80. E como vários dos fundos que não eram prejudicados com saques, com cotização curtas, levaram e usaram a estratégia de levar a carregos maiores, mais anos com este prêmio, né?
E como era muito bom e poderiam ser, lógico, entendendo qual era o risco, a entrada, visto quando começasse a se acalmar, você não precisa entrar na turbulência, você não precisa entrar no olho do furacão, claro que não, mas passado o furacão entrar em determinadas estratégias, sim. Agora você tem a descompressão disso daí, ele voltando a spreads bem mais normais, pouco acima do que era quando estava antes ali de 23 com o evento que disparou vários outros, mas lojas americanas é emblemático, né? Então, saudando também o Marcos Varela aqui e colocando isso sempre para vocês. Bom, bora lá então. Os mercados terminando muito nas suas máximas, o mercado americano. Muitos falam e tem isso como small cap, só que ele abarca muito mais empresas, né? Aqui está o 2.000 ações, o índice de 2.000 ações do Russell, que ainda não chegou ao seu topo. Até porque a gente teve muito no movimento a questão levada lá do ano passado, mas mais prominente nessa última subida aqui da inteligência artificial, não só ela, mas emblemática, estou usando ela como assim, é um emblema, né? Tá aí, NVIDIA se recusa a cair, como eu poderia colocar a MicroStrategy como um expoente do BTC, que sim, fez um primeiro movimento de recuo, depois de chegar lá no seu topo histórico e passar um pouquinho o topo histórico, mas ainda é muito bom para estar alocado. E eu vejo ali, o ralizão parece se interromper aqui, né? Parece se interromper aqui. Esta perna, mas isso não significa o fim disso aqui, muito pelo contrário. A gente estava ajustando muito essa ideia de quando será que ele vai, né? O SDT Dominus. E eu falei com vocês aqui. Aqui está um gráfico, só que eu quero no maior prazo possível. A capitalização, dominância visto do lado da capitalização de mercados. Deixa eu só colocar aqui um dia, 5 anos, mais de 5 anos. Bom, ao longo do tempo, né? Tá lá desde a criação do SDT, as stablecoins são extremamente interessantes para os projetos de tokenização. Por quê? Por causa da diminuição só da volatilidade? Não, não é só isso. Perceba que ela tem lastro em dólar, aqui é o que o SDT se pretende, na mesma quantidade emitida de token. Coisa que nenhum banco tem. Como é que é, Kaplan? Explica um pouquinho. Tá, então eu vou não é perder tempo, eu vou colocar um pouquinho dessa tese, a gente pode avançar ela mais para frente nisso daqui. Bom, tá aqui o Marcos Varela e ele empresta R$100 para mim e eu sou um banco. Quanto é que eu tenho, Marcos, no meu balanço? Seus R$100. Não é mesmo? Me ajudem aqui, pessoal, e respondam, tá? Mas o Gustavo também está aqui no chat, e eu, que sou banco, falo, Gustavo, por uma taxa módica, eu vou te emprestar. E aí, o CDI que a gente via rodando a 11, quando estava a... Vamos pôr quando ele estava a 12,5, esse deveria estar rodando ali a 12,3, 12,4, alguma coisa assim. 12 divide, a gente já está rodando CDI a 1,03 mês, agora ele a 10,75, deve estar rodando a 10,6. DI, irmão da Selic,
Não são iguais, mas são irmãos. São vamos pôr assim, são irmãos de pais diferentes até, são muito ligados, né. A 10,60, 12 divide, agora você tem uma Selic de 0,88. Vamos prestar atenção nisso, porque não vai ser mais tranquilo se ter 1% ao mês só em emissões bancárias. E outra coisa, presta atenção ao timing de mercado também, né. Ah, eu vou entrar em crédito privado que está dando 120, 130% do CDI. Ótimo, tá bom, do CDI, né. Só que o grande prêmio do mercado é o Nick. Nick, você me traz um café? Desculpa, pessoal. Obrigado, Nick. Aí é o seguinte, né, então tem que perceber o timing. Kaplan, timing igual market timing? Porque não, não. Mas é necessário você entender um pouquinho dos ciclos. Você não está querendo pegar topos e fundos, não. E nem é ingrato isso. Em toda atividade de investimento é ingrato isso. Mas você não quer totalmente sair na contramão. Isso você não pode fazer. Você tem que ter assimetria de risco, basicamente isso. Bom, aí eu estava dizendo que o Marcos me emprestou 100 e o banco tem os 100 reais no meu balanço no banco, está aqui, eu tenho 100 reais de ativo. E aí o Gustavo veio com um projeto dele, querendo emprestado os 100 reais. E eu falei assim, tá bom, Gustavo, você me dá 100 reais e você vai ter que me pagar 110 reais no final do ano. Mais ou menos como a gente está ali com o CDI, tá? Bom, pergunta número 1. Quanto eu tenho no meu balanço? Afinal de contas, eu peguei os 100 que o Marcos me deu e eu depositei no meu banco e eu entreguei para o Gustavo. Quanto eu tenho de ativo no meu banco? Alguém chuta? Amorim? Chuta, me ajuda. Será que eu tenho os mesmos 100 reais ou será que eu tenho zero? Jéssica Negrini aqui também pela primeira vez. Jéssica, muito obrigado por estar aqui. Bora lá, a gente está falando um pouquinho dos bancos e a diferença e como ele estava vendo talvez um possível topo no BTC, isso não quer dizer para sempre, né? Eu acredito muito em que ele, junto do movimento de ouro que a gente está vendo, junto da baixa dos juros, é assim, momento cíclico para o movimento de descentralização, inclusive dos bancos centrais. Bom, vamos lá. Aquele que respondeu que eu tinha 100 do Marcos, emprestei esse 100 para o Gustavo com a promessa dele me pagar 110 no final do ano, mas efetivamente emprestei. Então eu tenho zero no meu balanço, errou. Aquele que disse que eu continuava com o mesmo 100, porque eu tenho 100 do Marcos e eu estou trabalhando com dinheiro efetivo 100 do Marcos, também errou. Porque o que o banco faz é um descasamento de tempo de dívidas. E ele pode. Não só pode, como ele faz isso numa escala muito grande. Acertou que ele disse que eu tenho 210. Porque eu tenho 100 do Marcos, os 100 que o Gustavo me deve, mais 10 de compensação por ter emprestado fisicamente o dinheiro. Ora, que legal, olha só. Sim, e no caso do USDT, a gente não tem isso, porque aqui eu tenho a mesma quantidade de dólares colocados em relação ao número de tokens emitidos. E o que eu vinha dizendo é que a gente estava ali em vista de, e a gente está exatamente no ponto, de muitos anos, e aqui eu estou usando a técnica da análise gráfica, que chama-se linha de tendência. Né? Toda vez que isto aconteceu, chegou aqui, o movimento foi de ir para cima. Toda vez que isto aconteceu, ele veio para cima. Ele tocou no mesmo ponto e foi para cima. Uma pergunta que daqui a pouco eu entro, bem interessante, da Negrini, da Jéssica, que não está confiante na continuação de queda da Selic. Muito boa pergunta.
Estou querendo me proteger com IPCA+. Muito boa pergunta. Você não está errado e faz tempo que a gente está falando isso, é porque é a primeira vez que você está aqui. Mas muito boa pergunta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aí um pouco mais, porque a gente teve a questão do Banco Central nosso diminuindo os juros, mas retirando, retirando da ata o plural nas próximas, com quedas constatadas na porcentagem nos 50 pontos percentuais para as próximas atas, era assim que ele vinha dizendo. E agora ele disse para a próxima ata, né? É uma diferença, mas é necessário, porque o Banco Central nosso, apesar dele ser e tentar se manter uma autonomia em relação ao governo, ele não tem a mesma sequer autonomia em restante do mundo, porque a gente é dependente principalmente do mercado americano. E aí a gente está descolando na medida em que se alonga os juros a 5,25 no mercado americano, sem nenhuma queda, com a expectativa, claro, ali para junho ter quedas, junho, julho, mas grande parte das apostas aqui para junho, o diferencial de juros, obrigado, o diferencial de juros é favorável a grana ir para lá. Eu vou mostrar um pouco do fluxo. Então você não está errada, não. Bom, e a gente nunca foi um país de juros baixo, e a gente nunca vai, nem vai conseguir ser, e a gente nunca foi um país de inflação baixa também, apesar de ser, sim, de uma forma muito interessante, beneficiado pelo controle da inflação no mundo inteiro, que, inclusive, diversos têm uma tese de que ela poderia ser um spike, ou seja, a gente ter períodos inflacionários e deflacionários diferente do velho normal de estabilidade e cooperação no mundo. Já não tem mais isso. Olhar os 7 princípios do Verdalho, todos eles ali estão presentes. As medidas de conflitos internos, os juros começando a impedir a formação dos negócios, gerando novos juros, novas dívidas. O mundo dependente, porque chega um momento que não dá mais. E isto geram conflitos internos. Estes conflitos internos começam a atrapalhar, criando polaridades dentro dos países. Um defende um tipo de tese, outro outra, e não são investimentos, teses de pessoas, partidos. Podem ser os partidos políticos, um de esquerda, um de direita, cada vez mais acirrado. Isto contribui para a geração de mais conflitos no mundo todo. A gente passou 2 décadas sem muitos conflitos, vamos colocar assim, e agora olha só como a gente está tendo. Claro que a gente tem o poder da tecnologia e ela sempre vai ser um catalisador ou de estagnação ou de novo desenvolvimento. A natureza como um elemento que pode afetar, olha como isso afetou em 2004, quando a China comprava acima dos preços e os commodities subindo acima do normal, que não é o que está acontecendo agora, apesar de a gente começar nas últimas 4 semanas uma ponta inflacionária dentro uma pitadinha de pimentinha e tempero que as commodities agrícolas vêm trazendo. Eu coloquei o DBA, o Tavi Costa colocou bastante o DBA também em publicações dele. Ultimamente eu recomendo e gosto muito do Tavi Costa, né? Então, esses elementos como um processo de criar regionalizações onde o dinheiro poderia ser melhor desenvolvido ou não. Quer dizer, será que nós estamos, no Brasil, numa regionalidade dessa? Já volto nesse assunto aí. Então, aqui a gente tinha dominância vindo lá, e depois de um período grande, né, depois de um período interessantíssimo, em que ela vinha para as stablecoins e maturando projetos, inclusive, que poderiam se beneficiar da tokenização, que é muito interessante. E a gente vai ver um mundo diferente mais para frente, né? Deixando de existir, como deixou de existir a Kodak para a foto, a Xerox para as máquinas copiadoras,
Talvez os cartórios, apesar de muitos serem contra isso. Aqueles que ganham com isso, né. Bom, e como a gente poderia pensar: "Poxa, isso aqui podia estar ligado a uma ideia de topo lá", e sim, mais ou menos aconteceu na mesma data, mas eu não descarto. Queremos correções nesse mercado, a fim de novas entradas. Olha como há também um aumento de volatilidade pelo próprio aumento dos preços, né? A movimentação dos preços. Ainda continuando os mercados, lá na Alemanha eu poderia ver, olha como o mercado continua se fechando nas máximas, né? Não que o modelo da Europa seja o melhor na área de desenvolvimento, muito pelo contrário. Eu poderia ver a Eurostoxx, então vendo a Europa como um todo e não só a Alemanha como um proxy para mim é aonde poderia ter melhores condições de desenvolvimento, mas olha, também refletindo a mesma coisa. Então o risk on, que é esse risk on que todo mundo fala? O mundo aceitando o risco. A gente tem a possibilidade de 2022, 2023 subindo juros e 2024 e 2025 apresenta até agora o cenário de queda, com algo que sim, essa subida de juros levou a uma diminuição do potencial de produção mundial e o mundo começou a colaborar menos. Então não é a globalização, mas regionalização. Eu não vejo, quando as pessoas falam desglobalização, isso demoraria tempos a acontecer. Mas como o mundo vem muito forte, inclusive nessa semana, a Inglaterra, olha o que faz, UAF se libera finalmente de uma zona muito que está mais no mercado europeu indo, e de importante, né? Estamos falando aqui, chegando ao seu topo histórico lá. O Japão, e aqui eu já faço os comentários no sentido de seu resumo, chegando com a ideia permanentemente, então, de ele se eliminar dos juros negativos, saindo do menos 0,10 para o 0,1. É um mercado que estoura topo também depois da reunião do Fed com uma pequena correção acima dos 40 mil pontos, que não eram alcançados 39 mil desde a década de 90. E sim, com a ideia colocada aqui de a gente ter juros que não mais vão ser negativos em 0,10 e não mais aquela volatilidade que trabalhava o mercado falando isso vai explodir um dia, né? O que foi liberado é a banda de IAC, você tem os juros e a banda em que se aceitavam fazer os negócios. Uma das coisas que obviamente isso vai estar na contraparte para isso e no equilíbrio disso aqui está no ien japonês, que vai lá perdendo a mínima desde 2022, num movimento importante, né? O Banco Central, que inclusive japonês, não quer, ou vai tentar, mas já decidiu que ETFs não compra mais. Ou seja, limpar o balanço do banco. Enquanto que o Jerome mencionou que poderia, no processo de interrupção dos juros, no processo de diminuição dos juros, parar com a ideia de limpar os balanços e apesar de ficar só com os títulos públicos, começar a trabalhar com eles de novo. Mas vira uma baita put. O mercado ainda tem essa, além da liquidez vindo para o mercado americano, em termos de quantidade de dólares que estão indo para lá, olha o DXY, ele ainda conta com a possibilidade do velho normal em relação ao modelo do Banco Central fornecer o din-din sem sequer precisar ligar a máquina de imprimir, né?
já não é assim que faz. E uma das coisas que eu estava dizendo aqui de diferença interessante da dominância em relação aos bancos, né, eu só não complementei, é que, nos bancos a gente tem esse descasamento de dívida, que, por exemplo, está um mercado que não. E eu não estou dizendo que é melhor ou não, eu estou dizendo que o sistema financeiro é baseado na dívida. Como a gente vai ter que entender que não adianta lutar contra a ideia de que o mundo não é feito para todos. Hã? É, não é feito para todos. Sim. Então basta que as tuas teses e investimentos sejam melhores para você ganhar mais que os outros. E quando ela não for, sai rápido. E controlar isso durante o tempo. E, em certa medida, tentar o máximo possível controlar passivo. Ah, Kaplan, mas aí você me ferra. Porque, na verdade, eu trabalho para gastar. Então você não vai ser parte daqueles que mais ganham. Mas não tem nenhum problema se esse não for seu objetivo. Porque a mentalidade do cara que ganha muito dinheiro é uma mentalidade específica. Ele está sempre pensando, 95% do tempo ele pensa nos ativos dele, 5% do tempo nos passivos. Mas claro, que dentro dos passivos dele, ele tem ao longo da progressão da dívida dele, vale muito a pena esses 5%. Ele vira e fala: não, agora aqui eu vou desforrar, eu tenho uma qualidade de vida. Pois é, mantendo uma determinada qualidade de vida, tente controlar os passivos e se cercar de bons ativos. Pronto. Metade do trabalho você já fez. E é sério. O resto é entender o mundo e a forma de capitalização exponencial. Bom, o dólar, tá vendo lá, abrindo as bandas e ainda podendo ir mais. Essa é uma tese comprável. Tá? Essa é uma tese comprável. Ao contrário, inclusive, da tese da apreciação do real. O DXY não tem nada a ver com o real não está naquele índice, tá? Mas é óbvio que se a gente tiver algum estresse no mundo, isso aqui é importante. Isso aqui pode acontecer. Mas não é o cenário mais. E eu venho alertando como necessário aqueles que estão no mercado global. Câmbio é óbvio que é um tema extremamente importante. E dentro desse tema importante, como você deveria ter as impressões a ideia de se proteger, né? Porque tanto que eu levei um pouquinho mais quando aconteceu isso, mas eu também vendi posições de dólar no hedge da minha carteira se isso viesse para baixo, né? Então você sempre está fazendo basta você ter assim, linha mestre e fala assim, distribuição normal um pouco lateral, e o improvável, mas seu caixa, quanto mais longe da linha mestra, menor é. Mas mais os instrumentos você vai usar que tem alto potencial de ganho, alta simetria, alta, então, probabilidade de não acontecimento. Bom, voltando à vaca fria que o dólar que fica estável. E aí eu vou entrar um pouquinho já no tema da Jéssica e depois vou para o Fed. E eu acho que isso que vai dar tempo da gente ver hoje. Porque a Jéssica falou assim, cara, as expectativas todas estavam baseadas lá nos 9%, nas sucessivas quedas que a gente iria ter dentro do nosso 13,75, de meio e meio, até a gente chegar a 9. E aqui eu estou com um contrato que termina em janeiro de 25. Ou seja, a gente tem menos de 10 meses para isso acontecer e ele se segura lá próximo a 9,90, 10, mas ele não chega aqui. Veja que aqui a gente tem por volta de 3 meses, claro que esses 3 meses poderiam repetir aqui ele chegar lá, mas as expectativas
abaixo dos 9 começam a ser desancoradas em relação a um provável acontecimento. E a gente já tinha visto alguma coisa em relação à inflação, Jéssica, que não só aqui, mas como no restante nos Estados Unidos também foi um pouquinho para cima. E aí a grande pergunta é assim: será que é um mero repique? As pessoas sabem que não vão ser em linha reta as coisas, né? Ou seja, subiu, a inflação vai cair até a faixa dos 2% meta dos bancos centrais, mundo afora, dos desenvolvidos. Será que é um bump, né? É só um respiro para que ela volte a cair, ou ela é efetivamente algo que vem para ficar? Bela pergunta, porque nem o Banco Central sabe. E tudo que eles querem é observar isso. Ah, e agora, essa expectativa, de alguma forma, a gente já tinha visto sendo diminuída quando a gente olhava os cupons. Isso aqui é tradável, inclusive, tá? Então, maio, vamos lá para maio, né? A queda de mais meio, a última reunião foi agora essa semana, meio. E quando isso aqui começava já há muito tempo ser modificado. As apostas não estão para aceleração que chegaram a um tempo a ser de 0,75, como o executivo queria, e presidente de um partido específico aí dizia tem que ser maior, os juros é muito opesso. Ele é nocivo à atividade de empreender, mas espera aí, o mundo não é isolado. Talvez uma aula de macroeconomia para ela poderia ser bom. Não é ela, a Jéssica, que eu estou falando. Bom, e a gente via já isso saindo da ponta do 0,75 e ganhando peso em 0,25, inclusive na manutenção. E olha isso chegando finalmente, Jéssica, aqui. Tá lá, julho. E setembro a gente não tem aqui, mas é tradável até junho. Eles estão aumentando. Tá? Então, pode ser que a gente não tenha o espaço nas curvas curtas de descompressão disso tudo, aos 9. Há já pessoas falando nos 9,5. Há pessoas, inclusive, colocando o patamar de 9,75. Não o Boletim Focus. Lembrando que a gente não teve nenhum estresse no mundo. O estresse nos juros sempre é na porrada para cima, por mais que ele normalize depois. Tá? Ele é porrada para cima, por mais que ele descomprima muito depois. A gente não tem nada disso desde o começo do ano, tá vendo? Se eu olhar desde o começo do ano, nas curvas curtas eu não tenho nada. Como eu não tenho isso acontecendo nas curvas longas, mais longas, 29. Não é tão longa, mas enfim, é uma referência para mim. Isto que você está vendo aqui em menor escala, até bem menos agressivo, foi o que você viu aqui nos títulos públicos americanos, por exemplo, de 10 anos. Essa reprecificação ao que se está ali como juros prováveis, aonde está, inclusive, juros prováveis para esse ano. Então você não está errada, não, porque a Jéssica fala assim, cara, eu quero me proteger com IPCA+. Porque quem disse que a inflação ela está totalmente sob controle? Essa é a grande pergunta que a gente sempre vai se fazer, porque o resultado da inflação sob controle é os juros na ponta contrária. Não, ponta de subida, como forma de se controlar. Então vamos colocar aqui inflação
interest rate Brasil. E eu quero, na verdade, ele não vai ter Selic, mas eu poderia fazer diferente aqui. Interest rate, compare com inflation. E aqui a gente tem uma bela visão. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um item. Interest rate Brasil. Aqui. E o que você está falando é assim, quando a gente vem na ponta em que esta parte está acontecendo aqui, o nosso dinheiro, já que a gente tem mais inflação do que juros, ele está sendo consumido, né? E o que a gente está vendo agora é o contrário, juros real. A inflação aliviada boa, até porque a gente veio fazendo de maneira bem agressiva. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque eu estou escutando o barulho do meu WhatsApp. Aonde você tem juros real aqui. E o que você está falando é, por mais que isto aqui aconteça em relação a gente ter uma inflação no campo de cá, né? Aonde, porque a Selic está aqui e a inflação está aqui, a gente está ali a 4,60, mais ou menos. Ela possa ter picos inflacionários e isto aqui diminuir a ponto disto aqui vir a acontecer de novo, você vai ver que nesse caminho, vamos por aqui, que eu estou em azul, você teve diversas oportunidades de, por exemplo, pegar IPCA mais 7 em títulos de emissões, mais até, IPCA mais 9, em títulos de emissões privadas. Se você estiver falando das Bs, eu mostro aqui, IPCA mais 6, e vai. E isso vai cada vez diminuindo mais, entendeu? E quem disse que ainda, sem tirar o evento, tirando agora o evento de marcado ali, quem disse que a nossa inflação, perceba que depois de grandes picos de inflação que segue juros também, que vão seguir diferencial de juros, né? Quem disse que esse velho normal também vai ser um novo, e isso aqui não vai se estabelecer muito mais para a ponta dos 5 aos 4? Não é mesmo, Jéssica? Porque quando você aplica em IPCA+, por mais que eu entenda que você pode criticar o IPCA e falar assim, ele não representa exatamente a inflação que eu sinto, eu concordo, mas ele é uma mediana. E eu concordo contigo, né? Quando era momento também aqui de você pegar CDI+. Quantas e quantas vezes você viu aqui embaixo CDI mais 150, CDI mais 180, né? Como no meio da descompressão. É claro que tem o risco de fazer aqui, né? Mas a compensação sobre, a gente pode ver o pré-fixado, que em si, como ele é um elemento que você pode mexer muito ou menos, você pode controlar isso alocando menos na sua carteira. Eu vou querer 80% de pré-fixado ali, eu fico... Quem disse que o 1% é tranquilo se a gente tiver uma inflação de 70%? Não é esse o cenário que pinta, mas deixaria de ser, né? Se você pegar e falar assim, a inflação como a gente está, e eu ter fixado a 14%, ok, tranquilidade total.
Mas como poderia, e muito foi feito o trabalho de capturar pré aqui um pouco quando estava na escada descendente, e ainda hoje é possível você pegar pré fixando, com determinadas, já bem mais raro, e muito procurando títulos que não tenham, que contenham a isenção, de IR, para trabalhar esta ponta. Então sim, você está dentro do período, olha lá, em que se proteger com IPCA a mais é interessante. E não é todo mundo que sabe isso, né. Bom, bora lá. Sim, tanto eu posso que eu mostro aqui, se eu colocar os tesouros pré-fixados 2031, a gente chegou neles a 11, né. Ah, mas, você falou 13, 14, tá, perceba que aqui você está num título público, é uma coisa de maior liquidez, né. São os títulos do governo, títulos de rolagem da dívida, que em si a gente já mostrou aqui, se eu ver vídeos passados, então água quase a rolagem da dívida ali, um pouco, do Brasil, muito feito em IPCA+, onde os fundos previdenciários preferem o capital estrangeiro em pré, e ali por volta dos 11%, né, em 4 anos. E ela diminuiu um pouco. E notícia dessa semana, a arrecadação do governo sobe, né. Mas perceba o quanto, e as pessoas deveriam pegar isso, o quanto, como também o da balança comercial, o quanto isso é efeito da inflação, que muda o referencial. E se eu pegar, como você disse, o Tesouro IPCA, quando ele chegou lá em 23, acho que até mais, né, vamos ver aqui, 6,45, vai dar mais ou menos como está aqui, ó, 6,45, né, IPCA mais 6,45, e como isto vem subindo, subindo, porque o prêmio vem se comprimindo, IPCA mais, Tesouro IPCA, olha lá. Aqui em preto, os prêmios da NTNB 2035, né, foi esse grande alívio que fomentou os mercados de renda variável. Eu tenho, o EWZ, ele nunca vai ser o de hoje, tá. O IBOV no roxinho, o small caps aqui real contra dólar, e aqui, e o IFIX, né, entendendo essa relação que vai precificar os ativos e quando o que comprar. O meio desse campo todo aqui está numa faixa aqui. Porque assim, as correções ainda deveriam ser vistas para compra, afinal de contas, quem é que disse que todo o prêmio de juros se esvaiu em relação ao nosso mercado de ações? Não é mesmo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora. Pessoal, se tiver perguntas, pode colocar, tá? A Jéssica colocando obrigado pela ajuda, ok, vou começar a acompanhar o canal, legal, legal. Inclusive eu quero colocar mais sobre o estudo do que está sendo oportunidade, na minha opinião, não como uma recomendação, mas como a gente entendeu o que é, né? Eu falei um tempo atrás sobre CDI 11 da Sparta, que é uma casa muito interessante em relação a giro, e eu trabalho com FIPS, com infraestrutura, e como ela conseguia capturar, viu um diferencial favorável, ou seja, no swap que ela consegue fazer de IPCA mais para CDI, gerar bônus quando o CDI está caindo, inclusive. Gerar possibilidades quando o CDI está caindo, ganhando no carrego e no giro, tá? Que é simplesmente diferente.
pegar lá e comprar CDI mais. E outras emissões que eu venho dizendo aqui, ou produtos e vai lá. Bom, então vamos dar uma lidinha aqui no sumário da reunião do Fed, e muito em linha que já vinha antes, né? Com a ideia só que então, por exemplo, vamos pegar o range, a parte central, né? É que as projeções, veja como a gente tinha em dezembro, projeções bem piores para a economia do que a gente tem agora. E esse não é efetivamente dezembro que foi o erro. Isso vem acompanhando sempre. 2023 foi o ano dos erros dos analistas. Qualquer um. O erro foi grave, né? Porque se acreditava num aprofundamento da crise, de uma recessão, um hard landing. E muitos famosos, Larry Summers, por exemplo, falava: o desemprego vai chegar às alturas, ó, a recessão vai ser severa, né? E como se espera, o mercado americano, mesmo na previsão contra o que efetivamente tem se mostrado, que o nível de desemprego está controlado, com os juros altos. Isso, inclusive, deixa o Fed bem à vontade de falar: olha, eu estou tranquilo para a gente. Eu sei que os juros estão altos, que eu estou atrapalhando setores fundamentais como o real estate. Olha o que está acontecendo com alguns bancos sendo afetados agora, não pela corridas e saques, mas pelo prejuízo que está dando em relação à dívida dos imóveis comerciais que eles carregam em CBS, que carregam como dívida no seu balanço. Pronto, fica mais fácil, né? E em termos de inflação, muito bem controlada em relação à expectativa prevista e realizado até agora, né? É um dado extremamente importante, porque para a decisão do Fed está muito cômoda. Eu posso esperar mais, porque eu não estou tendo que nem sequer discutir de ter que salvar alguém ou algo, e se tiver que fazer, eu vou continuar fazendo como antes. Vamos dar uma olhada no que ele fala? Porque não sou eu que falei isso, foi ele. Bora lá então? Deixa eu colocar aqui no ponto certinho, 13h49, vai dar tempo. Ok. Ok. Gina Smiley with the New York Times. Thank you for taking our questions. Per your comment, Anne, that a weakening in the labor market would be a reason to potentially cut rates, or at least a consideration in making a rate cut, would continued strength in the labor market be a reason to hold off on rate cuts? Aqui, na verdade, só explicando, eu não, eu tô na parte do- do- logo depois do anúncio do Fed, né, da coletiva que ele faz, tá? E aí, a parte que me interessa está um pouquinho à frente, mas tem ali duas perguntinhas que eu achei interessante para trazer isso como introdução. Essa a Gina, a tal da jornalista Gina do New York Times, perguntando sobre a fraqueza no mercado de trabalho. É ela que levaria ao corte do Fed? Ou seja, se começar a apresentar um maior aumento de desemprego, é isso que o Fed quer ver? Porque começa a perceber que no final ele vai dizer sobre eventos
de surpresa, e esses são exemplos de surpresa justamente que poderiam causar uma correção mais aguda no mercado de ações, que vem muito forte. Então perceba como agora o que ele quer ver é o que talvez ferisse o nosso mercado, o nosso não, o mercado de ações, o mercado americano, né? E uma outra pergunta de um tal de Neil do Anxious, que pergunta se a forma com que ele vê as condições hoje é o que ele esperaria mesmo, é o que está na mesa, e aí vem o que eu quero colocar. Vamos lá, que são poucos, vai ser uns 5 minutinhos isso daqui. Consumo, consumo. Consumo muito forte, serviço muito forte, né? Both with supply chains and also with growth in the size of the labor force. But so strong hiring in and of itself would not be a reason to hold off on rate cuts. No, not all by itself. No, I mean we saw you saw last year very strong hiring and inflation coming down quickly. We now have a better sense that a big part of that was supply side healing, particularly with growth in the labor force. So in and of itself, strong job growth is not a reason, for us to be concerned about inflation. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you assess the state of financial conditions right now? And in particular, do you view the kind of easing in financial conditions since the fall as consistent and compatible with what you're trying to achieve on the inflation mandate? So we think there are many different financial conditions indicators, and you can kind of, see different answers to that question. But ultimately, we do think that financial conditions are weighing on economic activity, and we think you see that in a great place to see it is in the labor market, where you've seen demand cooling off a little bit from the extremely high levels. And there I would point to job openings, quits, surveys, the hiring rate, things like that are really demand. There are also supply side things happening, but I think those are demand side things happening. Então, olha que ele coloca, né, frente à primeira pergunta, se ele queria ver o desemprego, porque essa é uma missão, inclusive, do Banco Central, de todos, mas lá muito forte. Se era exatamente o aumento do desemprego que ele quer ver para poder diminuir a taxa de juros. E é claro que ele diz que ele está monitorando isso, mas uma coisa não tem exatamente a ver com a outra, né? E, inclusive, nessa resposta ele fala, já aconteceu. E só para vocês terem ideia dessa simples arrefecimento, assim, das contratações e etc., que a gente viu desde o ano passado, elas podem não ter o resultado afetarem as grandes corporações, que inclusive fizeram o seu trabalho, e olha isso publicado em balanço, em relação aos layouts anteriores, as demissões anteriores, lá em 2022, que a gente começou a ver isso, 2023 também, os bancos também, e por aí vai. Agora, olha o estrago desse pequena descompressão no mercado de empresas pequenas, redes fechando, lojas fechando. Porque se você perguntar para o americano médio, você tem a sensação que o mercado está tão forte, como estão dizendo os economistas e os indicadores macroeconômicos? A resposta não. Pode perguntar, pode ver isso. Mas é o que é, né? Você tem as grandes corporações de um mercado enorme, muito do PIB, que sente muito isso daí. Imagine se isso aumentasse mais ainda, tá? Então, tem que nós e eles e o Jerome tem que tomar cuidado quando ele pede uma surpresa para ele começar a diminuir os juros mais à frente. Ele vai falar. We saw, that's been a question for a while. We did see progress on inflation last year, significant progress, despite, vindo do campo de energia, principalmente, né? A desinflação em relação a preço combustível, petróleo, etc. Michael McGee with Bloomberg Radio and Television. E aí sim, agora é a parte que eu quero. On
how the committee is thinking about inflation dynamics now. What we've seen at the beginning of the year, are they more one-off increases that will fade, or is there more of a secular turn with goods prices rising again and service prices staying sticky? And also, housing prices have been sort of the Godot of this cycle, in that you keep expecting them to go down and they don't. How does the committee see this playing out forward since you've raised your inflation forecast? So I see the committees looking at the 2 months of data and asking the same question you're asking and saying, we're just going to have to see what the data show. As I mentioned, you can look at January, which is very high reading, and you can, and I think many people did see the possibility of seasonal adjustment problems there. But again, you got to be careful about dismissing the parts of the data that you don't like. So then February wasn't as high, but it was higher. So the question is, what are we going to see? We tend to see a little bit stronger, this is in the data, a little bit stronger inflation in the first half of the year, a little bit less strong later in the year. We're going to let the data show. I don't think we really know whether this is a bump on the road or something more. We'll have to find out. In the meantime. Bom, interessantíssimo a resposta, porque basicamente falar, eu também não sei. E à medida que os dados forem me mostrando, eu vou tomar conta e vou me direcionar, e o colegiado vai se direcionar, porque ele não faz isso sozinho, a respeito de. E algo interessante, né? Porque a gente viu, e eu coloquei vários vídeos desde dezembro do ano passado, em relação às eleições americanas, a posição da secretária do Tesouro americana, Yellen, muito do lado do atual executivo do Biden. E enquanto o Jerome, fora desse aspecto político, até porque em 2017, 2018, ele foi colocado pelo Trump no Banco Central. E eu tenho certeza que ele gostaria de se manter lá, né? Agora, o tal do data depending que colocaram aqui no Brasil, o Banco Central, junto do Roberto Campos Neto, também sempre olhou muito isso. E vocês têm que entender que dentro tanto do seu site quanto do buy-side, há essa ancoragem de informações. Um fala isso, o outro vai falar mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, ancoram-se expectativas e nomes bonitos para a mesma coisa. E isso já havia sido feito, até porque o Banco Central aqui no Brasil subiu os juros antes e caiu os juros antes por uma visão de mercado, data depending, não agora só. Né? Essa é uma crítica que eu faço aos nomes aí, que eu fico olhando e falando, pô, talvez as pessoas queiram falar bonito demais para tornar algo complicado, e ele é simples, para vender algo, né? Sei lá. Fato é que o Banco Central aqui no Brasil tem feito um bom trabalho e reconhecido no mundo inteiro. Fato é que o que eu estou mostrando agora aqui, a ideia do Jerome Powell de nem ele saber como é que se realmente vai aportar, e a grande questão agora é a inflação. Isso é só um respiro dela do caminho reto para ela descer até os 2 que o mundo inteiro está tentando, dos desenvolvidos, ou isto é uma ponta que começa a acender, que deveria ser preocupante em relação a, inclusive, não ter queda de juros, o que eu acho muito difícil por causa do ano eleitoral e da pressão disso. Vamos continuar aqui, porque tem mais coisa. The economy is strong, the labor market is strong, inflation has come way down, and that gives us the ability to approach this question carefully and feel more confident that inflation is moving down sustainably at 2% when we take that step to begin dialing back our restrictive policy. Well, you've talked about the desire to have confidence that inflation is continually moving down. Has the recent numbers we've gotten for inflation data dented that confidence at all? It certainly hasn't improved our confidence. It hasn't raised anyone's confidence, but I would say the story is really essentially the same, and that is of inflation coming down gradually toward 2% on a sometimes bumpy path, as I mentioned. I think that's what you still see. We've got 9 months of 2.5% inflation now. We've had 2 months of kind of bumpy inflation. We were saying that it's going to be a bumpy ride. We consistently said that. Now here are some bumps, and the question is, are they more than bumps? And we can't know that. That's why we are approaching this question carefully. It is very important for everyone that we serve that we do get inflation sustainably down. And I think the historical record, every situation is different, but the historical record is that you need to approach that question carefully and try to get it right the first time and not have to come back and raise rates again, perhaps, if you cut inappropriately, prematurely. Bom,
Lembre-se que eu falei da espinha dorsal nos investimentos, aqui também tem a dele. E a dele, a ideia é que sim, isto é só um ruído dentro do processo de controle inflacionário e, querendo ou não, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ou quando for isso, haverá um processo mantendo as condições que a gente está vendo, e algo que é interessante é a força do mercado e das empresas, mesmo que pequenas oscilações sejam significativas nas pequenas empresas ou nas empresas maiores, sentidas isso na pele da maior parte dos americanos, e aqui também, né? Esta ideia de ter juros descendentes daqui para frente é fato. Como é que a gente poderia se beneficiar disso? E aí algo que eu trago e que tem inclusive no próprio relatório do Fed, e eu não vou muito além de como eles estão vendo de PIB, taxa de desemprego, PCE, o core da inflação, mas os dot points, em que eu coloco mais aqui fácil da Bloomberg, aonde efetivamente a gente vê pontos fora da curva. Sim, tem um moicano lá que diz que, cara, eu não vou querer, pelo contrário, eu acho que eu vou subir juros. E isso, por outro lado, ele provavelmente, acho que no longo prazo, e no longo prazo, o fato é que no prazo longo prazo, nós estamos falando há mais de 2026 ou 30. Olha como é bem resiliente. A gente teve hoje os leilões das chips americanas com um juros baixo lá para trás. O mercado trabalha com essa expectativa, ancorada nessa expectativa. E com as reduções de juros para 2025, na sua maior parte, lá para os 3,75. Com um prêmio de risco, claro, que está mostrando aqui, que está sendo dado pelo mercado aqui. Eu posso ver pela curva dos 2 anos, elas passam pelo maior tempo invertidas, sem que efetivamente a gente trabalhe com recessão. Ou dos 2 anos a 4,2, né? Olha onde está os 3,75, quando chegou lá embaixo. Aqui a previsão para os 10 anos, né? Fato que sim, uma ideia de a gente ter juros mais baixos e a gente deveria ficar sempre atento a como a gente se aproveitar disso dentro de todos os mercados, porque hoje os investidores são sim globais, tá? E deveriam pensar sempre aonde é que eu acho assimetrias de riscos boas para que pudesse se apropriar dentro das suas teses de investimento. Eu vim preparado, e aqui está lá a ideia de 2025, isso aqui do Morgan Chase, tá? Isso é um gráfico do Morgan Chase, Banco Morgan Chase, onde ele está ali, os 25 cortes para junho, 25 cortes até a taxa terminal. E daqui para frente, a discussão é qual é a taxa terminal. Qual é a taxa terminal? Por esse número é importante para as previsões. Depois eu vou mostrar, então, para a semana que vem, condições, e eu prometo a vocês, se vocês prometerem me acompanharem, né, Jéssica, Marco, Gustavo, Morim, questões de fluxos que são extremamente importantes para o nosso mercado. O que está acontecendo nele? Quais são os ativos que em 2024 e 2023, 22, 21 se beneficiarem? E como isto é o que está na tela colorido aqui, é claramente algo assim, ei, cuidado, diversifique,
né? Não tente achar o que mais vai render. E, inclusive, retirado aqui de uma pesquisa da XP, o que a gente poderia esperar dentro das próximas reuniões em relação a cortes e ideias entre dos títulos de 10 anos, a inflação implícita 5 anos, inflação depois disso, desemprego, quais são as condicionantes que a gente tem agora em relação aos eventos do passado. A gente sempre tem que comparar com o passado, mas eu vou deixar isso para a semana que vem e vou terminar aqui com um vídeo que eu gosto muito, do Steve Jobs, que eu acho que tem muito a ver com a nossa atividade e o que a gente deveria procurar fazer e como agir. Vamos lá?